Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O técnico Mano Menezes já definiu meta e aquilo que quer para a temporada. Vou te explicar exatamente o que ele está pensando. Vamos falar também sobre a decisão tomada pelo Corinthians em relação a Lucas Piton. Até hoje o Corinthians não recebeu R$ 1 do Vasco da Gama, mas finalmente tomou uma decisão bastante importante com relação a esse caso. E claro, hoje os jogadores se reapresentam no período da tarde e voltam às atividades aí já pensando no próximo jogo, dia 24, contra o Bahia, na Neoquímica Arena. Fica comigo, eu sou Ivan Andrade, você está aqui no 12 em Campo. Seja bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto. Nesta quarta-feira, dia 15 de novembro, feriado em todo o país. Muito calor aqui em São Paulo, 38 graus nesse momento. Um sol para cada um e um calor para todo mundo. Bora falar de Corinthians, minha gente. Hoje os jogadores, depois de 2 dias e meio de folga, retornam às atividades. Os atletas se reapresentam agora no período da tarde, já iniciando aí a preparação para a data pós-FIFA, né, que vai acontecer apenas no dia 24 de novembro. Então, daqui a 9 dias, o Corinthians voltará às atividades em campo com futebol. O Corinthians recebe o Bahia na Neoquímica Arena, já pensando aí em uma solução de vez para o Campeonato Brasileiro. Os atletas se apresentam nesta quarta-feira à tarde, iniciam a preparação física, né, aquele trabalho de mais parte física mesmo, um trabalho em campo um pouco mais leve. Quinta e sexta também apenas um período de treinamento. No próximo sábado, a equipe treina pela manhã e pela tarde. E pela programação passada pelo clube, no domingo os jogadores ganham mais um dia de folga. Então segue aí esta programação do Timão para você, né? Corinthians que curte aí essa data FIFA, até dando uma folguinha para que os jogadores também possam curtir a família. Mas hoje o trabalho volta ao normal. Vamos falar agora sobre um assunto bastante importante. O Mano definiu aquilo que quer no Corinthians para a próxima temporada. E nessa, né, também. Começa nessa. Bom, Mano Menezes entende que, em 11º lugar, com 44 pontos, basta uma vitória ao Corinthians para encerrar o ano, digamos assim, encerrar a temporada livre de qualquer risco. Esse é o planejamento, esse é o objetivo, é o que o Mano quer. São 4 jogos, tá? São 4 jogos que o Corinthians terá ainda pela frente, começando pelo Bahia em casa, depois joga contra o Vasco da Gama no Rio de Janeiro, recebe o Internacional, recebe, né, na Neoquímica Arena, é claro, está recebendo em casa, e encerra sua participação no Campeonato Brasileiro contra o Coritiba. Portanto, pegaremos aí 4 equipes que hoje se encontram, um na 13ª colocação, outro na 15ª, outro na 16ª e outro na 19ª, né? O Internacional é o 13º, o Bahia beirando ali, o Bahia é o 16º colocado no Campeonato Brasileiro, o Vasco também brigando numa situação difícil e o Coritiba vice-lanterna da competição. Então, é uma programação estabelecida pelo Mano, uma vitória nos próximos 4 jogos. E aí sim, o Mano Menezes começa a falar de fato em planejamento em temporada 2024. O que falta para o Hugo, lateral esquerdo de 26 anos do Goiás, ser anunciado? Exames médicos e assinatura de contrato. E claro, isso só vai ocorrer a partir de 31 de dezembro, quando encerra o vínculo dele com o Goiás. Tá? Claro que, terminando o campeonato, de repente entra num acordo lá com o Goiás, o Hugo e o Goiás, já vamos encerrar, vamos liberar, tal, rescinde o contrato de forma amigável, tá tudo certo. Mas, caso isso não aconteça, apenas a partir do dia 1º de janeiro, o Hugo poderá assinar um novo vínculo.
né, assinar um contrato de fato. Pré-contrato ele já assinou com o Corinthians, já acertou bases salariais, isso aí está tudo resolvido. A informação que se tem é que falta apenas exames e assinatura de contrato para que ele seja anunciado, né, para 2024. O Duílio Monteiro Alves entendeu que a história do Hugo é uma boa oportunidade, o jogador está vindo sem custo nenhum para o clube, tem características que agradam ao Mano Menezes e todo mundo sabe das deficiências e das carências, principalmente na lateral esquerda, tanto que o Fábio Santos, que não ficará no clube para 2024, e o Matheus Bidu, que é uma incerteza. O Bidu não bateu a meta estipulada para que o Corinthians comprasse 50% dos direitos econômicos dele. Ele jogou, inclusive, a metade das partidas, em tese, ele atingiu 50%, mas ele teria que ter 45 minutos ou mais em campo, dentro dessa metade dos jogos, né, dentro desses 50%. Ele não atingiu isso e não dá mais, nem que ele seja titular nos próximos 4 jogos do Corinthians, ele bateria essa meta. Então, o Corinthians não tem nenhum compromisso de compra com o Matheus Bidu para a temporada que vem. Não se sabe se o Corinthians vai emprestar o jogador, se vai negociá-lo, como é que ficará a situação do Matheus Bidu. Por isso, o Corinthians inicia 2024 pensando no Hugo aí como um jogador que chega. Ninguém aqui, eu não estou dizendo que o Hugo chega para ser titular do Corinthians, eu não estou dizendo aqui que o Hugo chega ou chegará para vestir a camisa e ser a solução do problema. De repente até pode ser, tudo é futebol, mas não é essa a expectativa. É uma oportunidade, enquanto presidente, o Duílio tem toda a condição de fazer esse tipo de negociação, tá bom? Então quero saber a sua opinião sobre esses planos do Mano. Uma vitória, deixa tudo tranquilo, e aí sim começa aquela famosa lista de dispensa que ainda não existe, tá, gente? Não tem lista de dispensa pronta, não existe nada. O que existe, claro, todo mundo sabe, jogadores que podem ou não ficar. Né? Isso é muito simples, não precisa, né? Não existe uma lista. Assim como ainda não tem uma lista de reforços já, o Corinthians não negocia com ninguém neste momento, a não ser com o Hugo. Tá? A não ser com o Hugo, não existe nenhuma negociação em andamento no Corinthians. Nem Gabigol, nem nenhum outro jogador. Aliás, a história do Gabigol, expliquei no vídeo da manhã aqui a situação real dele. Né? É apenas uma notícia que foi veiculada e criou-se um barulho muito grande. Né? A expectativa, eu conversei hoje com pessoas ligadas ao Flamengo que me falaram que não tem absolutamente, o Gabigol não tem nada avançado com o Corinthians, nenhum tipo de conversa, nenhum tipo de negociação, e tudo isso se fala muito por causa daquele papo que ele teve com o Mano Menezes e o Gil após o jogo do Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena. Então, assim, pezinho no chão. Quem me conhece aqui sabe, sou muito tranquilo em relação a isso, essas expectativas, aliás, as falsas expectativas. Eu procuro não levar isso a vocês para que também ninguém se decepcione depois. Sonhamos com o Gabigol e acordamos com o Felipe Augusto. Não é por aí. Tá? Então, foi só uma notícia muito repercutida e eu trouxe no vídeo da manhã, se você quiser dar uma olhadinha aqui no canal, explicando a real situação do Gabigol neste momento com relação ao Corinthians, que não tem nada, absolutamente nada. A renovação de contrato dele com o Flamengo está travada, inclusive, neste momento. Ele não tem um bom ambiente hoje dentro do clube, pela diretoria. O Gabigol, todo mundo sabe, e a minha percepção em relação a isso é que seria uma contratação muito que causaria um certo mal-estar ao torcedor corintiano. Não vejo o Gabigol como uma unanimidade entre jogadores, vejo inclusive muita rejeição. Né? É um cara que gosta da festa, gosta da farra, gosta de rede social, enfim, ele está no direito dele, eu não estou questionando o direito dele. Mas, claro que em alguns momentos isso não pega bem. Após o empate do Flamengo contra o Fluminense, ele posta uma foto sorrindo no Instagram, jogando mal. Então, essas coisas, hoje, elas repercutem de forma muito negativa para o atleta. Então, essa é a situação hoje do Mano Menezes em relação a elenco, em relação a possibilidades para 2024. Após a risco zero de rebaixamento, que hoje não chega a 1% de chance, hoje não tem 1%, não chega a 1% de chance de cair. Uma vitória garante
e o Corinthians jogará contra Vasco, contra Inter, contra Coritiba, com a outra cabeça, completamente livre de qualquer possibilidade de risco. Vamos falar agora sobre um problema no Corinthians. Lucas Piton. O Corinthians tomou decisão importante. Fique sabendo aqui. Bom, todo mundo sabe, Lucas Piton foi vendido ao Vasco da Gama ao final ali de 2022. Titularíssimo no Vasco, jogador ali imprescindível no Vasco da Gama. O Corinthians negociou por 3 milhões de euros, 16,5, 17 milhões de reais aproximadamente. O Vasco pagaria, né, o combinado era pagar 6 parcelas de 500 mil euros, né? 3 durante o ano de 2023 e outras 3 durante o ano de 2024. Então seria 1,5 milhão de euros nesta temporada de 2023 e 1,5 milhão de euros na próxima temporada. O Vasco ignorou isso. O acordo não pagou, não se manifestou, não deu um telefonema. Olha, Corinthians, tô ruim de grana aqui, não vou poder pagar. E muita gente questionou, mas Ivan, por que o Corinthians não aciona a FIFA? E se Corinthians é uma mãe? Porque não pode. O Corinthians não pode acionar a FIFA, porque é uma transação entre clubes do mesmo país. Mas o Corinthians tomou uma decisão muito importante. A FIFA não se envolve nesse tipo de caso quando é uma transação entre clubes do mesmo país, tá? É só quando existe uma negociação entre clubes de países diferentes. Por exemplo, o Argentino Júnior, que acionou a FIFA pelo não pagamento lá do Fausto Vera. Aí tudo bem. No caso do Corinthians, ele entrou com um requerimento junto ao Conselho Nacional de Resolução Desportiva, né, da CBF, que é o CNRD. O Corinthians entrou contra o Vasco por essa dívida do Piton. Tá? A diretoria disse que tem conversado com a SAF do Vasco da Gama e que eles se comprometeram a um novo acordo de pagamento. Lembrando que o Vasco é uma SAF. O Corinthians está de olho nas vendas do Vasco, está de olho no dinheiro que a SAF manda para o Vasco. E, assim, convenhamos que não é nada. O Vasco, esses dias atrás, aí, recebeu algo em torno de 120 milhões de aporte financeiro da SAF. Teria que pagar 3 parcelinhas de 500 mil euros. Não fez, o Corinthians entrou com uma ação, né, no Conselho Nacional de Resolução Desportiva da CBF, que é o órgão que cuida desse tipo de situação quando um clube no país não paga o outro. Qual é a punição? O Vasco pode, aí entra o tal do transfer ban nacional. O Vasco pode ser punido por pelo CNRD, tá? Por não pagamento. E aí a punição não pode inscrever jogador, ele pode contratar, ele não pode inscrever na CBF. O jogador não pode ser regularizado, tá? Então o Corinthians tenta ainda, mesmo já tendo entrado com uma ação, tenta um acordo amigável com o Vasco da Gama. Devolução do Piton, minha gente, esqueçam. Não existe essa possibilidade. O jogador foi vendido, tá? Os direitos econômicos pertencem ao Vasco da Gama, né? Uma parte do Lucas Piton. Então, devolução não tem. Vai tentar receber da forma amigável. O Vasco se comprometeu novamente a fazer um acordo com o Corinthians e fazer esse pagamento, pelo menos parte desse pagamento já nos próximos dias aí, ou pelo menos uma parcela, enfim. O Vasco conversa com o Corinthians para resolver esta situação. Piton, que no Vasco da Gama tem 44 jogos disputados, 6 assistências na temporada e 1 gol marcado. Tá? É um jogador que saiu do Corinthians também, muito criticado, muito pela porta dos fundos, mas pela fraca atuação, né, do Matheus Bidu e do Fábio Santos, o Piton virou uma grande expectativa. Tá? Então, não dá para falar também, mas o Piton não podia ser negociado. O Piton, quando jogava, ele era muito criticado. Então, acho que o Corinthians tenta aí essa solução o mais rápido possível para ter pelo menos parte do dinheiro que vendeu o Lucas Piton ao Vasco da Gama. Legal? Hoje, 9h, uma super live aqui, hein? Vou trazer o Zenon, ídolo da torcida, craque Zenon, camisa 10 do Timão, batia falta como pouquíssimos. Para mim, Zenon e Marcelinho Carioca,
sem dúvida nenhuma, os 2 melhores batedores de pênalti da história do Corinthians. E o Zenon estará com a gente hoje, 9h aqui no 12 em Campo. Te recomendo, vem para cá, assiste, vamos falar de futebol, vamos ver o que o Zenon pensa com relação a Corinthians, a todas essas possibilidades aí, em termos de opinião, tá bom? Eu acho que é um papo muito legal, é um papo bastante imperdível hoje aqui no 12 em Campo às 9h. Anota aí, 9h, Zenon no 12 em Campo, hein? Manda sua pergunta para ele. Grande abraço, até mais tarde. Obrigado, deixa o like, hein? Não esquece do like, meus amigos. Valeu, se inscreve aqui, tchau.